A passagem de hoje é Gênesis 41, 9, 24. Vamos ler juntos. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Amém. Vou compartilhar uma mensagem com o título: José, diante de Faraó e diante de Deus. Faraó estava atormentado. Ele era o homem mais poderoso de sua época, a ponto de ser chamado de Deus. Mas estava angustiado por não conseguir interpretar um sonho que tivera. Foi essa angústia de Faraó que levou José à sua presença, pois somente Deus poderia resolver aquele tormento, e a pessoa conectada a esse Deus era José. É neste exato ponto, o de colocar José diante de Faraó, que o sonho é utilizado como instrumento. Na Bíblia, um sonho não é apenas algo misterioso, ou, como se diz, um sonho premonitório que prevê o futuro. Um sonho é algo que o homem não pode criar nem controlar. Por isso, o sonho representa algo que somente Deus pode fazer. E foi através desse sonho, ou seja, através dessa obra que só Deus pode realizar, que José se encontrou com Faraó. Esse encontro marcou o maior ponto de virada na vida de José. O copeiro-chefe que fora preso e conhecera José na prisão, finalmente se lembrou dele. A Bíblia registra que isso aconteceu depois de 2 anos inteiros. Diante do dilema de Faraó com a interpretação de seu sonho, ele se lembrou de José, de quem se esquecera por tanto tempo. Vamos ler juntos os versículos 12 e 13 de Gênesis 41. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes. E interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou, conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Amém. O copeiro, relembrando sua experiência com José, confessa que tudo aconteceu exatamente como ele havia interpretado. No entanto, há algo a que devemos prestar atenção aqui. Isso não aconteceu por causa do pedido de José. No texto de hoje, o copeiro fala a Faraó estritamente sobre uma coisa: a interpretação de sonhos. Ele não menciona de forma alguma que José foi preso injustamente. O pedido de José tinha sido: quando você sair da prisão, por favor, fale bem de mim a Faraó. Eu fui trazido da terra dos hebreus
e não fiz nada para merecer estar nesta prisão. Mas, na verdade, o copeiro omite a parte mais importante desse pedido. Ele não diz a Faraó que José é inocente e foi preso sem ter cometido crime algum, como José havia pedido. Não diz: há um jovem que foi preso sem culpa. Ele simplesmente diz: eu conheço uma pessoa que pode interpretar sonhos. Foi apenas porque surgiu a necessidade de interpretar um sonho que ele mencionou José a Faraó. Portanto, a libertação de José não foi algo realizado por seu pedido, ou seja, não foi obra humana. E mais uma coisa, o período de 2 anos é muito importante. O capítulo 41 começa afirmando claramente que se passaram 2 anos inteiros desde que o copeiro foi restituído ao seu cargo. Esse período enfatiza que a libertação de José não foi fruto de um pedido. Se isso tivesse acontecido assim que o copeiro saiu da prisão, poderíamos pensar que foi algo que José pediu e que os homens fizeram acontecer. Mas talvez Deus tenha esperado mais 2 anos para mostrar e enfatizar: isso não aconteceu por um pedido seu, José. Não aconteceu porque você pediu a um homem que o tirasse daí. Como mencionei antes, a razão pela qual não devemos confiar nas pessoas está bem aqui. Confiar na intervenção humana pode atrasar a obra de Deus em 2 anos. Devemos levar a sério, nesta manhã, que tentar resolver as coisas com a nossa própria astúcia pode nos custar mais 2 anos de espera, pois esse tipo de obra não é de homens. Embora o copeiro-chefe tenha desempenhado um papel importante ao levar José diante de Faraó, ele foi apenas um instrumento. Não foi o pedido de José, mas a intervenção providencial e soberana de Deus que tornou tudo possível. Portanto, tudo isso foi obra de Deus. Faraó finalmente manda chamar José. Vamos ler juntos o versículo 15. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Amém. Faraó disse a José que ninguém conseguira interpretar o seu sonho, e então o elogiou dizendo: mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Amados, esta cena é a mais importante da vida de José. É o clímax de sua jornada. Como José deve ter se sentido ao ouvir o próprio Faraó dizer aquelas palavras? Para nós, não é fácil ter empatia com a emoção de José naquele momento. Para alguém que esteve preso por mais de uma década, não por ter cometido um crime, mas por ter sido injustamente acusado, as palavras de Faraó teriam um impacto totalmente diferente. Se ele desse uma boa resposta, sua vida poderia mudar 180 graus. Aquele era o ponto decisivo para a sua liberdade. Por isso acredito que esta cena, onde José responde a Faraó, é o maior ponto de virada e o momento mais crucial em sua vida. Se tivéssemos que escolher outra cena importante, poderíamos mencionar quando ele fugiu da tentação da esposa de Potifar. No entanto, aquilo foi um ato de evitar um pecado evidente e, portanto, uma ação reativa. Mas desta vez é completamente diferente. As palavras de Faraó: ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas, poderiam ser uma tentação muito maior do que a tentação carnal da esposa de Potifar. Se a afirmação, dizem por aí que você é muito bom nisso, ele tivesse respondido: bem, eu levo jeito para isso. Ou, sim, já interpretei os sonhos daqueles 2 homens e nunca falhei. Ninguém ali o teria questionado. Naquele momento, José estava em uma posição de vantagem. Mas como José respondeu? Vamos ler juntos o versículo 16. Acredito que este versículo contenha a frase mais importante da vida de José. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém. A resposta de José é esta: isso não está em mim. Porque ele precisou se negar de forma tão enfática? Teria sido tão fácil tomar o crédito para si, e ainda assim pareceria pouco. Por que dizer, não sou eu?
A tradução em inglês da NVI registra esta parte de forma ainda mais dramática. I cannot do it. Que significa, eu não posso fazer isso. Num momento em que bastaria dizer, eu posso fazer isso, eu sou bom nisso, ou, sou especialista nisso, José diz, eu não posso fazer isso. E então ele continua, Deus o fará. A resposta de José é esta, não sou eu, é Deus. Eu não posso. Deus pode. Esta foi a sua resposta diante de Faraó, no momento decisivo que determinaria sua liberdade. Neste momento crucial, diante da pessoa que detinha o poder de decidir seu destino, de tirá-lo da prisão, José não fala de si mesmo. Ele fala apenas de Deus. José já havia tentado usar o poder dessa mesma pessoa, Faraó. Quando pediu ao copeiro-chefe, ele disse, por favor, fale bem de mim, a Faraó. Agora, ele tinha a oportunidade de fazer esse pedido pessoalmente, e não por meio de um intermediário. Era a sua chance de ouro. Nesse momento, do ponto de vista humano, ele certamente deveria ter se promovido para sair da prisão. Mas José não o faz. É aqui que vemos um José transformado por aqueles 2 anos. Ele fala apenas de Deus. A postura de José em relação à interpretação dos sonhos é consistente. A interpretação pertence a Deus. Eu não posso fazer isso. Deus responderá. Tanto na prisão quanto no palácio, ele mantém a mesma mensagem, sempre apontando para Deus. Vemos uma clara mudança em relação a 2 anos antes. A atitude de pedir favores a homens deu lugar à confiança total em Deus. Parece que José estava, enfim, completando seu preparo para se tornar governador. Deus o treinou por mais 2 anos, justamente para isso. Amados irmãos em Cristo, confessar foi Deus quem fez pode parecer fácil, mas não é tão simples assim. No entanto, a pessoa que aprende a fazer essa confissão é quem pode receber a bênção de Deus e vivê-la como tal. Tornar-se governador e ter poder parece uma bênção, mas é como uma faca de 2 gumes que pode facilmente se tornar uma maldição. Somente quem aprendeu a ficar do lado da verdade, mesmo que isso signifique sofrer perdas, e a ficar do lado de Deus, mesmo que isso signifique ser prejudicado e voltar para a prisão, pode administrar tal bênção. O crescimento, o amadurecimento e a mudança de José começaram e se completaram nesse aprendizado. Que hoje seja um dia em que vocês confessem, I cannot do it, but God. Eu não posso, mas Deus pode. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Porque não estamos apenas diante de Faraó. Em cada momento, também estamos diante de Deus. Não sou eu tentando resolver o problema, mas Deus. Não sou eu tentando responder, mas Deus. Não sou eu tentando explicar e interpretar, mas Deus. Que hoje seja um dia em que vocês abram espaço para Deus agir e confiem nele, não nos homens. E assim, que vivam uma vida na qual a bênção se torna verdadeiramente uma bênção. Eu os abençoo em nome do Senhor.